Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos aqui, amigos, irmãos aqui do nosso canal Apologia do Logos. Hoje, mais uma vez, estaremos tratando sobre um assunto polêmico, Muitos usam Mateus capítulo 5, versículo 17, para dizer que a lei não foi abolida, ou seja, a lei permanece para nós na nova aliança. E nós estaremos analisando isso aqui no nosso canal Apologia do Logos, para entendermos se de fato é isso que a Bíblia ensina. Então eu espero que você goste do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos lá depois da nossa vinheta. Pois bem, vamos falar aqui sobre esse assunto. É um assunto muito polêmico, mas nós estaremos tratando à luz da palavra de Deus. A lei foi abolida? Sim, não, como nós estaremos analisando isso à luz da palavra, amém? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, e diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Então muitos usam, olha, tá vendo aqui, Jesus falou, não vim para revogar, eu vim cumprir. Então a lei permanece, ele não veio revogar. Ok, muitos acabam usando esse argumento e caindo nesse engano, nesse erro de interpretação. Porém, nós vamos analisar aqui um detalhe importante, irmãos. Todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. Isso é um princípio básico de hermenêutica, porque se você não levar em consideração o contexto, um texto fora do seu contexto pode e gera um pretexto para um outro assunto e quem sabe até de uma heresia, Então vamos analisar o texto à luz do seu contexto e aqui o contexto imediato, Porque o contexto imediato já vai resolver tudo. O versículo 18 é o contexto imediato. Vamos lá. Então, ok, Jesus não veio revogar, mas ele veio cumprir. Então aqui nós temos um veredito. Jesus veio cumprir. Ok, o que significa esse cumprir? Vamos ver aqui a partir do versículo 18, que é o contexto imediato, onde diz o seguinte: eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Vamos perceber aqui que o versículo 18 começa explicando o versículo 17. Por quê? Então ele está dizendo por quê, explicando o que ele falou no versículo 17. Ele veio cumprir. Então vamos lá. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Perceba aqui que duas expressões, ou melhor, quatro expressões são repetidas no versículo 17 e no versículo 18. E que vai nos levar a toda luz da interpretação do contexto imediato. Perceba aqui que a expressão até que é repetida duas vezes no versículo 18. Eu vou ler novamente para você se atentar a isso. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, esse até que é repetido duas vezes no versículo 18. O David, o que é que significa essa expressão até que? Essa locução? Bom, essa locução até que indica o fim ou o limite de algo. Então, é um advérbio, Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu não irei à aula hoje, até que passe a chuva. Esse até que significa necessariamente que eu não irei à aula? Lógico que não. Eu estou dizendo que eu não irei à aula até que a chuva passe. É um advérbio. Ele está apontando para um fim ou limite de algo. Quando a chuva passar, eu irei, mas até que a chuva não passe, eu não irei. Então aqui fica bem claro que essa expressão até que indica o fim ou o limite de algo. Então, enquanto o texto diz que Jesus não veio revogar, mas cumprir, esse cumprir tem que ser interpretado à luz do contexto. Então vamos lá. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio passará da lei. Aí muitos dizem, olha, aqui está dizendo que Jesus disse
que até que o céu e a terra passe, nenhum ia ou tio passará da lei. Então o céu e a terra não passou, a lei permanece. Calma aí, leia o texto completo. E ele lembra que eu falei que a expressão, o advérbio é repetido 2 vezes? Então, porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ia passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. E esse cumprir do versículo 18 é o mesmo cumprir do versículo 17. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Até que tudo se cumpra. E ele não veio revogar por quê? Porque até que tudo se cumpra, nenhum íon passará da lei. Mas quando se cumprir, é um advérbio que está mostrando o limite ou fim de algo. Entendeu? Então, o texto é muito claro. Jesus está dizendo que Jesus veio para um propósito. E quando esse propósito foi concluído, chegou na sua finalidade, Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A palavra fim, no grego, significa telos. E telos significa objetivo, alvo, finalidade, propósito. Então, Jesus veio cumprir a finalidade, o propósito da lei, que era apontar para Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei era sombra dos bens vindouros. E vale ressaltar que a lei a que eu se refiro é a lei de Moisés, ou seja, os 613 mandamentos da Torá, que é o Pentateuco, né? A lei de Moisés. Então, toda a lei que apontava para a adoração do povo de Israel, ao Deus de Israel, todos aqueles rituais, todos aqueles 613 mandamentos, a Bíblia diz que apontava para Cristo. Hebreus 10, 1 diz isso. E Paulo diz que esse apontamento, que era uma sombra que apontava para Cristo, era a sombra de Cristo. Colossenses 2, do 14 ao 16, vai dizer isso, né? Que era uma sombra de Cristo também. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Então, quando Jesus cumpriu a lei ali cumpriu-se o seu propósito. Então, eu diria, Jesus não veio de fato revogar. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei. E cumprindo a lei, nós não estamos mais debaixo dessa vigência, porque essa lei estava debaixo de uma antiga aliança. Quando Jesus veio, ele faz agora uma nova aliança. Interessante é que em Hebreus capítulo 9 diz que quando há um testamento, precisa ter a morte do testador, de maneira que enquanto esse vive, o testamento não tem força de lei. Então o que é que Hebreus está dizendo? Que a nova aliança não começa no nascimento de Cristo, começa na ressurreição ou na morte de Cristo. Quando Jesus morre, inicia-se o testamento, a nova aliança, inicia a partir da morte de Cristo. Porque o testamento só tem força de lei quando morre o testador. Hebreus capítulo 9. Então, quando Jesus morre, ele cumpre a antiga aliança, ele cumpre a lei. E agora essa antiga aliança, essa lei da antiga aliança, não vale mais para nós na nova aliança. Ele cumpriu essa lei, a lei da antiga aliança. Amém? E aí você pergunta, David, então nós agora na nova aliança, nós estamos sem lei, nós podemos viver de qualquer forma? Não, irmãos. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que nós temos que cumprir a lei de Cristo. E João, capítulo 13, versículo 34, o próprio Jesus falou, né? Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos um novo mandamento. Todo mandamento da antiga aliança que é ratificado na nova aliança, confirmado
pelos apóstolos ou por Jesus mesmo, esse mandamento tem força de lei para a nova aliança. Porém, se não é repetido no Novo Testamento, não tem força de lei, está debaixo da antiga aliança. E essa aliança, essa antiga aliança, ela não tem mais força de lei para a gente, porque Jesus cumpriu essa antiga aliança, Jesus cumpriu essa lei da antiga aliança. Amém? Eu espero ter deixado claro aqui para cada um de nós. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, qualquer pergunta, eu posso possivelmente fazer uma segunda parte para esclarecer alguns pontos, fazer algumas amarrações aí de possíveis dúvidas que possam vir a surgir. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, curta, comente, se inscreva no canal e compartilhe. Deus abençoe sua vida, fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.